Olá, turma! Nessa aula nós vamos mostrar como que nós fazemos a programação no quadro ESP modular na Rebirth. E mais uma vez, sempre tentando trazer uma questão prática do nosso dia a dia. Essa peça que gira chama dial. Se eu deixar o dial na posição alta, a irrigação vai ligar segundo a programação que tiver feito no quadro controlador. Se eu deixar no off, a irrigação não liga. Pode ter a programação que for, a irrigação não liga. Vamos supor que seu cliente quer que a irrigação fique alguns dias sem ligar. Às vezes é porque o seu jardim vai fazer manutenção, ou vão aplicar algum produto na grama, aí pede para não ligar a irrigação para não lavar o produto. É só colocar no off. Não precisa desligar o disjuntor, não precisa fazer mais nada. Enquanto ela estiver no off, pode ter a programação que for, a irrigação não liga. Colocou no automático, ela vai ligar segundo a programação. A próxima posição aqui é Datetime. Tem um desenho no calendário e de um relógio. Ele é muito bom que além de ter os nomes, ele tem também os símbolos que nos ajudam a lembrar qual que é aquela função. Então na hora que eu viro ali Datetime, ali eu vou acertar a data e a hora corrente. Na hora que eu viro para aquela posição, no visor, ele já começa a piscar a data. No caso, ele está piscando o dia. Aí eu consigo alterar aquele item que estiver piscando. Por exemplo, o que está piscando ali agora é o DD, ou seja, é o dia 17. Se eu quisesse alterar o dia, eu aperto o botão de mais ou de menos, de aumento ou diminuo. Mas no caso aqui, vamos deixar no dia 17. Se eu quiser alterar o mês, é o próximo item. Eu aperto a setinha para a direita, aí o mês fica piscando e eu altero o mês, se eu precisar. Se eu quiser alterar é o ano, eu aperto novamente a setinha para a direita, agora o ano fica piscando. Aí eu altero, se eu precisar também, botão de mais ou menos, eu altero o ano. Se eu apertar a setinha para a direita mais uma vez, eu caio agora nas horas. Então eu acerto as horas. No caso ali está 6. Eu tenho que observar nesse momento aqui no cantinho se está AM ou PM. AM é antes de meio-dia, PM é pós-meio-dia. Então vamos supor, no nosso exemplo aqui, que seja 2 horas da tarde. Então eu vou apertando o botãozinho de mais aqui até ele passar para 2 horas PM. Se eu quiser alterar os minutos, vamos supor que seja 2h40. Aí eu aperto a setinha para a direita mais uma vez, faço os minutos ficarem piscando e altero aqui para mais ou para menos até eu ajustar a hora correta. Então tá ali, ajustei para 2h40 da tarde. Se eu continuar apertando o botãozinho para a direita, ele entra no formato para mim optar se eu quero no formato de 12 ou 24 horas. Se eu optar pelo formato de 12 horas igual está ali, ele vai mostrar 6 AM e 6 PM. Se eu alterar aqui no formato de 24 horas, ele vai mostrar 6 AM e 6 PM. Ele vai mostrar 6 e 18. Eu, inclusive, prefiro esse formato de hora que evita confusões na hora de fazer a programação. Às vezes a pessoa esquece de olhar se está AM ou PM. Igual no caso ali, o que era 2 horas já mudou para 14 horas. E ele está escrito aqui no canto, não mais AM, PM, mas sim escrito ali 24 horas. Ou seja, ele está no formato 24 horas. Então, repetindo que eu prefiro que ele fique nesse formato de 24 horas, que isso evita confusões na hora de fazer a programação e evita que você tenha que retornar depois na casa do cliente, porque a programação não ficou da forma que você gostaria. A próxima função aqui é Start Times, e tem um desenho do despertador. Aqui que eu vou definir quais horários do dia a irrigação vai despertar, que a irrigação vai ligar. Nesse momento já começa a aparecer aqui do lado esquerdo PGMA, ou seja, Programa A. Esse quadro controlador ele tem 4 programas, Programa A, B, C e D. Eu vou usar programas B, C e D desde que somente o programa A não me atenda. Alguns exemplos que só o programa A não me atenda. Vamos supor que eu preciso ligar a irrigação 10 vezes por dia. Isso é incomum, mas é um exemplo. O programa A, cada programa, se eu precisar, ele liga até 6 vezes. Quando chega na 6ª vez, ele volta para a primeira. Então aqui é o programa, aqui é o start do dia, e aqui na frente é o horário do dia que ele vai ligar. Então cada programa, se eu precisar, eu posso ligar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Se eu tivesse uma situação que eu precisasse ligar um setor qualquer, por exemplo, setor 1, eu preciso ligar o setor 1 10 vezes por dia. Então só o programa A não me atenderia. Eu teria que usar os 6 starts do programa A e aí passar para o programa B, usar 4 starts lá do programa B para chegar no número de acionamentos que eu precisaria por dia.
No total, se eu precisar, como ele tem 4 programas e 6 starts por programa, se eu precisar, eu consigo acionar a irrigação até 24 vezes por dia. É algo incomum de nós fazermos. Normalmente, a gente liga no momento da implantação do jardim, você irriga com uma maior frequência e um menor volume. Então, no momento da implantação do jardim, você liga de 3 a 4 vezes por dia. Nas primeiras semanas, a primeira ou segunda semana. Aí você vai reduzindo essa frequência, aumentando o volume da irrigação, chegando até a ligar uma vez por dia, ou dependendo do jardim, dependendo do microclima, ligar até uma vez dia sim, dia não, ou 2 vezes por semana. Aí você vai adequando a irrigação em função da sua necessidade de manejo. Se eu mudar para o programa, se eu precisar, vamos supor aqui, ele está com o primeiro start às 6 horas da manhã. Se eu quisesse colocar um segundo start às 18 horas, eu aperto a setinha para a direita, ele passa para o segundo start, e eu mudo aqui no botãozinho de mais e de menos, e coloco qual que é o segundo horário que eu quero. Vamos supor que seja aqui 18 horas. Ele vai ligar às 6 da manhã e 6 da tarde. Se eu precisar de um terceiro start, eu aperto a setinha para a direita, ele cai no terceiro start, eu defino aqui qual que é o meu terceiro start. Vamos supor que eu queira retirar o horário das 18 horas que eu acabei de colocar. Eu quero retirar. Eu quero deixar só os 6 horas da manhã. Os 6 horas da tarde, agora eu quero retirar. Eu ponho na posição do segundo start, aperto o botão de mais ou de menos, o que for mais próximo, até 11h45 da noite, porque ele vai de 15 em 15 minutos. Na hora que chegar a 11h45 da noite, se eu apertar o botão de mais uma vez, ele cai na posição off. Então, nessa posição off, eu estou desligando a segunda irrigação que eu tinha colocado aqui às 18 horas. Se eu precisar mudar os programas, eu aperto esse botão, eu mudo o programa B, programa C, programa D, e ele volta para o programa A. A próxima função é o Room Times, e tem o desenho de uma ampulheta, aquele equipamento de areia que nós usamos para medir o tempo. Então, ele mostra aqui, na hora que eu viro para essa posição, ele mostra em qual programa que eu estou, eu tenho que observar. O setor tem um desenho de uma válvula aqui embaixo, mostrando que é o setor 1, e aqui na frente o desenho de uma ampulheta, e mostrando aqui os minutos, o tempo de funcionamento. No caso ali, está programado para o setor 1, 5 minutos. Se eu achar que 5 minutos é pouco ou é muito, eu aperto o botão de mais ou de menos. E ele vai de 1 minuto, que é o tempo mínimo, até 6 horas. Ok? Se eu fazendo a programação de tempo para o setor 1, agora eu passo para o setor 2. Eu aperto a setinha para a direita, eu passo para o setor 2. E defino no setor 2 qual que é o tempo. Observe que para cada setor eu posso colocar um tempo completamente diferente. Vamos supor que o setor 2 eu quero que funcione 10 minutos. Vamos passar para o setor 3. No setor 3, vamos supor que eu precise de 8 minutos. Eu aperto o botãozinho de mais, até 8 minutos. Se eu apertar mais uma vez, ele passa para o 4. Vamos supor que o setor 4 não existe. Então, o setor 4 eu tenho que deixar zerado. Se eu apertar novamente a setinha para a direita, como esse quadro controlador ele só está com o módulo 0, o módulo de 4 setores que vem de fábrica, ele não tem os outros módulos de expansão. Na hora que eu chego a partir do setor 5, ele me diz que não tem módulo. A partir do setor 5 até o setor 22, que é o máximo de setores que esse controlador aciona, ele fala, não tem módulo. 17, não tem módulo. Aí na hora que chega no 22, ele volta para o 1, com a programação que eu fiz. Setor 1, 4 minutos, setor 2, 10 minutos, setor 3, 8 minutos e setor 4, 0 minutos, porque o setor 4 não existe. Quando que eu precisaria usar o programa A? Outras situações, né, que eu precisaria usar o programa B, C e D. Quando eu precisar definir horários de início diferentes para setores, vamos supor que eu tenha 4 setores. Vamos supor que nem todos os setores eu quero que liga 6 horas da manhã. Tem setor que eu quero que liga 6 horas da manhã, tem setor que eu quero que liga 8 horas da manhã, tem setor que eu quero que liga meia-noite. Se eu tiver setores com necessidade de horários de início de irrigação diferentes, eu tenho que começar a usar outros programas. Por exemplo, se o setor 1 eu quero que ele ligue às 6 da manhã, eu deixo ele no programa A. Se o setor 2 eu não quero que ele ligue às 6, mas eu quero que ele ligue às 8, aí eu tenho que passar para o programa B, vou selecionar aqui o primeiro start do programa B, que no caso seria 8 horas da manhã.
Vamos lá, ele vai de 15 em 15 minutos, ok. Então o programa B, o primeiro start é 8 horas da manhã. E quem vai ligar no programa B? Vamos supor que no nosso exemplo aqui, seja o setor 2. Então o setor 1 fica zerado, o setor 1 não vai ligar no programa B, aí eu passo para o setor 2 e defino aqui o tempo de funcionamento do setor 2. No programa A, setor 2, eu vou deixar o tempo de funcionamento aqui zerado. Ou seja, nessa programação, o programa A liga às 6 horas da manhã, ok. Somente. Quem que vai ligar no programa A? Aí já está aqui no Run Times. Quem que vai ligar no programa A? Vai ligar o setor 1, 10 minutos, o setor 2 não vai ligar no programa A, e o setor 3 vai ligar 8 minutos. E o setor 4, no nosso exemplo aqui, não existe. Ou seja, o setor 2, ele está zerado no programa A. Por quê? Porque eu quero que ele ligue às 8 horas da manhã e não às 6 horas da manhã. Então, quando eu passo para o programa B, aí sim, programa B, o primeiro start é às 8 horas da manhã e aqui eu olho quem que está no programa B, qual o setor que está no programa B. No caso, setor 1, não, o setor 1 está zerado porque ele liga no programa A. Eu aperto a setinha para a direita, está aqui o setor 2, ele vai ligar no programa B e aqui está o tempo de funcionamento. O setor 3 fica zerado, porque eu quero que o setor 3 ligue no programa A, que vai ligar às 6 horas da manhã. Então, esse é um exemplo, mais um exemplo de quando que eu precisaria começar a usar os outros programas. Outro momento que talvez eu precise usar os outros programas. Quando eu quero que os setores liguem em dias diferentes. Vamos voltar aqui no programa A. Vamos supor que no programa A eu quero que a irrigação ligue todos os dias, ok? No programa A, quais setores que eu quero que a irrigação ligue? O setor 1, eu quero que a irrigação ligue todos os dias. Então, no programa A irrigação vai ligar todos os dias, está todos os dias da semana on. Então, no programa A, eu deixo o tempo de funcionamento de 10 minutos, que é variável esse tempo, mas o fato é que o setor 1 está no programa A e o programa A liga todos os dias. Mas vamos supor, no nosso exemplo aqui, que o setor 3, eu não quero que ele ligue todos os dias. Não quero que ele ligue só 2 vezes por semana. Então, aí eu tenho que criar o programa C. Eu venho aqui no programa C, eu vou definir qual que é o horário que o setor 3 vai ligar, é o start time do programa C, vamos supor que seja meia-noite. Então aqui 11h45, tá? Vamos colocar 11 horas da noite, ok. O programa C, ele vai ligar 11 horas da noite. Quem que vai ligar no programa C? Aí que eu defino o tempo de funcionamento. É o setor 1? Não, então eu deixo ele zerado. O setor 1 está ligando no programa A. É o setor 2? Não, o setor 2 está no programa B. Então, eu passo novamente, aperto a setinha para a direita novamente e eu entro no setor 3. Ok, então aqui eu defino o tempo de funcionamento. Vamos supor que seja um jardim vertical, por exemplo. Eu ponho lá 3 minutos de funcionamento no setor 3. Então, o setor 3, ele está com 3 minutos de funcionamento no programa C. Aí eu tenho que tirar esse tempo de funcionamento do setor 3 lá do programa A. Então, eu volto lá no tempo de funcionamento, programa A, setor 1, ele vai ligar no programa A. O setor 2 não, eu coloquei no programa B. E o setor 3, eu vou zerar ele aqui. Eu vou zerar porque o setor 3 ele não vai funcionar no programa A. Ele vai funcionar no programa C. Então está aqui o tempo de funcionamento do setor 3 no programa C. E aí no Rotator Days, eu defino quais são os dias da semana que o setor 3 vai funcionar. Então, por exemplo, eu não quero que irrigue segunda, eu não quero que irrigue terça, deixa quarta, eu não quero que irrigue quinta, vamos voltar aqui, vamos ativar a quarta, eu não quero que irrigue segunda, terça, quarta, quinta eu deixo, na sexta eu tiro esse dia, aí esse aqui eu deixo, e o próximo eu tiro, e o próximo eu também tiro. Então, o programa C, eu deixei só 2 dias da semana. Então, recapitulando, se você precisar ter irrigações dos setores em horários diferentes e em dias diferentes, aí você tem que começar a usar os outros programas. Agora, se a diferença entre os seus setores for só o tempo de funcionamento, então o programa só resolve tudo. Não precisa se preocupar com o programa B, C, D. Se a única diferença entre os setores é o tempo de funcionamento, setor 1, 5 minutos, setor 2, 10 minutos, se for somente essa diferença, só o programa A simplifica, só o programa A resolve tudo, ok? Mas se eu começar a ter mais de 6 irrigações por dia, aí eu tenho que começar a usar outro programa. Se eu começar a ter necessidade de setores ligarem a horários do dia diferente, aí eu tenho que começar a usar outros programas.
Se eu tiver a necessidade de setores ligarem em dias diferentes durante a semana, um liga todo dia, outro liga 2 vezes por semana, aí eu tenho que passar a usar outro programa. A próxima função é o Water Day, tem um desenho no calendário. Aqui que eu defino quais os dias da semana que a irrigação vai ligar. Na hora que eu coloco ali, ele mostra essa primeira tela, mostrando todos os dias da semana. Esse número 1 que está piscando ali é a segunda-feira. Então ele vai de segunda até o último dia lá na frente, que é o número 7, que é domingo. Então se eu deixar na segunda está piscando, está escrito ON. Se eu deixar dessa forma, eu estou dizendo para ele que segunda-feira é para irrigar. Se eu apertar o menos, eu estou cancelando a irrigação na segunda-feira. Aí ele já passou para o número 2, na hora que eu aperto o menos, na hora ele já passa para o número 2, que é o segundo dia, no caso terça, está ON. Se eu quiser que terça irrigue, eu deixo ON. Vamos passar para quarta. Quarta-feira, eu quero que irrigue, sim ou não? Vamos supor que eu não queira, aí eu aperto menos. Aí ele já passou para segunda, terça, quarta, para quinta. Para quinta eu deixo ON. Então eu passo novamente para o próximo. Aí ele vai, em seguida eu vou dia a dia, de forma personalizada, dizendo se aquele dia eu quero que a irrigação ligue ou não. Normalmente nós irrigamos todos os dias. Então eu vou voltar aqui nos dias que eu desativei, no caso segunda, terça, quarta, eu desativei a quarta, eu volto na quarta e aperto mais. Eu vou ativar também a segunda-feira. Na hora que eu chego na segunda-feira, está off, eu aperto mais, eu ativo novamente a segunda-feira. Uma informação muito importante aqui, que muitas pessoas têm cometido esse erro na hora de fazer a programação. Ele vem caminhando por todos os dias da semana aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na hora que chega no domingo, o 7 é o domingo, ele aperta a seta para a direita mais uma vez. Na hora que você faz isso, o que acontece? Cai nessa forma de programação cíclica. Nessa forma, eu digo para ele de quantos em quantos dias que a irrigação vai ligar. Esse primeiro número referente ao dia, esse segundo número refere-se ao mês. Ou seja, no caso ele está 17/7. Nesse momento aqui, nessa posição, eu digo para ele quando que ele vai iniciar essa programação cíclica que eu estou fazendo para ele. No caso aqui, esse número 3 aqui da frente, eu estou dizendo para ele que ele vai irrigar de 3 em 3 dias. Eu posso apertar a setinha para a direita e alterar esse dia. Ele nem tem a posição 1, tá vendo? De 31, ele já passa para 2. Ou seja, se eu deixasse o número 1, se existisse o número 1, eu estaria dizendo para ele que é para ligar todos os dias. Se é para ligar todos os dias, eu não vou entrar na função cíclica. A função cíclica é se eu quero que irrigue de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. E a data aqui é a data que eu quero que essa função cíclica, é a partir daquela data que essa função cíclica entre em ação. Vamos supor, se eu deixar aqui de 3 em 3 dias, se eu deixar esse número 3, eu estou dizendo para ele que é para ligar a irrigação de 3 em 3 dias. Se eu voltar aqui na data e alterar essa data, ele está aqui 17/7. Eu posso alterando aqui, ó. Se eu deixar 23/7, eu estou dizendo para ele que a partir do dia 23/7, ele vai iniciar essa programação cíclica. Qual que é o erro que muitas pessoas estão cometendo aqui? Eles vêm na programação personalizada, está aqui aparecendo todos os dias da semana. Na hora que chega no domingo, que é o 7, eles apertam mais uma vez a setinha para a direita e entra na tela de programação cíclica. E aqui que está o erro. Qual que está o erro? Nesse momento, eles viram o dial para o automático, como se tivesse acabado a programação. O que eu fiz virando o dial para o automático? Eu deixei a irrigação na forma cíclica. Olha, se eu virar lá agora, não vai aparecer aquela forma personalizada, vai aparecer a forma cíclica. E neste momento eu estou dizendo para ele que é para irrigar de 3 em 3 dias. A pessoa cai nessa tela e ela acha, não, eu caí nessa tela, mas não fiz nada. Qual foi o erro? Deixou que essa fosse a última tela. Esse é o erro. Deixar no final que essa tela seja a última. Se eu deixar essa tela nessa posição e virar para o automático, ele ficou na função cíclica. Então, na hora que eu finalizar a minha programação no Water Days, não pode ficar na tela de irrigação cíclica, dias cíclicos. Tem que ficar na tela personalizada se eu quero irrigar todos os dias. Então, na hora de eu virar o dial ou seguir a programação ou virar o dial para o automático, a última tela que deve aparecer no visor é essa tela, se eu quero que ele irrigue todo dia ou se eu quero que ele irrigue segundo a programação de dias que eu fiz, né? Se eu quero que segunda irrigue sim ou não, igual nós iniciamos, eu tenho que finalizar
essa posição de Water Days nessa tela, ok? Então prestem atenção nisso, que muitos têm errado nesse ponto aqui da programação. A próxima função é o sensor de chuva. Na hora que eu fico na posição, ele mostra que o sensor de chuva está on. Se eu quiser e precisar, eu posso desativar o sensor de chuva. Então, nesse momento, eu desativei o sensor de chuva para todas as estações. Se eu quiser reativar, eu aperto o botão de mais. A próxima função é o sazonal ajuste. Aqui essa função, vamos supor que eu fiz a programação com aqueles tempos de funcionamento lá para todos os setores. Vamos supor que chegou uma época do ano que essa programação que eu fiz, esses tempos de funcionamento estão sendo poucos. Eu tenho duas opções. Ou eu vou em setor por setor e aumento os tempos, ou eu posso vir aqui e falar assim, olha, em vez de jogar 100%, joga 120%. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para eles aumentarem os setores, né? Para que neles seja aumentado 20% do tempo de funcionamento. Vamos voltar aqui. Vamos supor que esteja 100%. E o setor, vamos aqui, ó, run times, tempo de funcionamento. Vamos colocar o setor 1 com 10 minutos para facilitar o entendimento. O setor 1 está programado para 10 minutos. Se eu vier no sazonal ajuste e mostrar e aumentar para, em vez de 100, 120%, ou seja, aqueles 10 minutos do setor 1 vai ter que ter virado 12 minutos. E ele virou 12 minutos. E ele virou 12 minutos. Agora pode ser o contrário também. Pode ser que chegou numa época do ano, eu estou precisando diminuir o tempo de funcionamento de todos os setores de uma vez. Então posso dizer para ele, não, em vez de jogar 100%, joga 80%. Ou seja, aqueles 10 minutos do setor 1 vai virar 8 minutos. Quando são poucos setores, eu confesso a vocês que a gente acaba mexendo no setor específico. Mas quando são muitos setores, por exemplo, esse painel tem capacidade para 22 setores. Vamos supor que você chegou numa época do ano que você está precisando aumentar ou diminuir a irrigação de uma forma geral. Então aqui é uma forma prática e rápida de você, em apenas alguns cliques, alterar todos os setores de uma vez. Mas vamos deixar aqui no 100%, que é o que normalmente nós deixamos, e quando você precisa alterar os tempos, você vai diretamente nos setores e altera diretamente o tempo do setor. A próxima função aqui é o sensor de fluxo. É uma novidade desse quadro controlador que permite você instalar um sensor de fluxo para monitorar as vazões dos setores. Se você não tem instalado o sensor de fluxo, você não tem que fazer nada aqui. Deixe na posição off. Agora, se você tem sensor de fluxo instalado, você tem que apertar o mais para ativar o sensor de fluxo e fazer toda a configuração. Na hora que você aperta o mais, ele já começa a aparecer umas pessoas piscando aqui, ou seja, nesse momento ele estaria ligando a irrigação, no caso do setor 1, e funcionando esse setor 1 para ele registrar o valor da vazão do setor 1. Para que se algum dia esse valor de vazão que ele registrou agora for alterado, ele vai emitir um alerta. Mas nesse caso, eu não quero, então nesse momento a irrigação está funcionando, porque eu coloquei na posição sensor e apertei o botão mais, mas eu não quero. Aí eu viro para a posição off e ele vai cancelar esse teste que ele está fazendo. Aí voltou aqui, sensor de fluxo, vazão, off. Se eu não tenho sensor de fluxo, é nessa posição, é nesse formato que eu tenho que deixar o sensor de fluxo. A próxima opção são formas de acionamento manual. Você fez a programação, por exemplo, no nosso caso aqui nós programamos para 6 horas da manhã, mas eu tenho a opção de ligar a irrigação a qualquer momento. Eu tenho 3 formas de ligar a irrigação a qualquer momento. Vamos supor que eu cheguei na casa do cliente e quero fazer um teste agora, não é 6 horas da manhã agora. Vamos supor que é meio-dia, eu quero ligar a irrigação agora. Eu tenho 3 formas de ligar a irrigação. Eu tenho uma forma de ligar todos os setores, que é essa posição que ele está mostrando o visor AL, que significa todos, e aqui eu defino um tempo, e esse tempo de funcionamento vai ser para todos os setores. Então aqui nessa posição eu estou definindo todos os setores com um tempo específico para todos os setores. Eu posso alterar esse tempo, se eu achar que 2 minutos é muito ou é pouco, eu altero aqui. Então se eu quiser ligar todos os setores com o mesmo tempo de funcionamento para todos os setores, eu deixo nessa posição, aperto e seguro essa setinha para a direita. Aí ele acionou a irrigação, começando pelo setor 1 com o tempo de funcionamento que eu defini. Se eu virar para a posição automática, ele me mostra o que está acontecendo. Irrigação funcionando, setor 1 funcionando, 2 minutos. Na hora que esses 2 minutos finalizar, sozinho ele passa para o setor 2. Quando eu terminar os 2 minutos do setor 2, sozinho ele passa para o setor 3.
até o último setor. Quando chegar no último setor, ele desliga o último setor, desliga o conjunto motobomba também. Se eu quiser avançar, vamos supor, estou testando nesse momento o setor 1, mas eu já verifiquei o setor 1, eu quero passar para o setor 2. Ou eu espero finalizar os 2 minutos, ou eu posso apertar a setinha para a direita. Ele passa para o setor 2, independente de ter acabado o tempo de teste do setor 1. Isso é muito bom, que às vezes nós ganhamos tempo na manutenção. Você não tem que ficar esperando aquele tempo que você colocou nos testes. Você finalizou o teste, finalizou a avaliação daquele setor, aperta a setinha para a direita que ele já pula para o próximo setor e você ganha tempo na manutenção. Vamos supor que você queira encerrar o teste. Você está testando e já identificou que o problema está no setor 2. Aí é no setor 2 que está o vazamento. Pode encerrar o nosso teste. Eu viro para o off, ele encerra o teste, independente de não ter acabado ainda os tempos de funcionamento que você colocou. Então essa é a primeira forma, testar todos os setores com tempo específico para cada setor, com o mesmo tempo para todos os setores. A segunda forma de eu testar é apenas uma válvula. Vamos supor que eu cheguei na casa do cliente e sei que tem um problema no setor 2. Eu não quero testar todos os 22 setores. Eu quero testar especificamente o setor 2. Então, em vez de todos, em vez de algo, eu aperto a setinha para a direita e digo para ele, não, é o setor 2 que eu quero testar. Não é todos, é 2. Aí eu ponho nessa posição e aperto e seguro novamente a setinha para a direita. Ele vai ligar diretamente o setor 2, mostrando no visor. Ó, irrigação funcionando, tem um desenho de uma válvula, tem um desenho de uma mão, válvula 2, setor 2, acionamento manual e os 10 minutos. Aí ele buscou os 10 minutos lá da programação. Eu fiz a programação de 10 minutos do setor 2. Da mesma forma, eu posso interromper o teste a qualquer momento, se eu precisar. E a terceira e última forma de eu ligar de uma forma manual é na posição automática. Se eu deixar na posição automática e apertar e segurar a seta para a direita, ele vai testar o programa que estiver selecionado aqui. No caso, está selecionado aqui o programa A. Se eu quisesse testar outros setores, eu apertava esse botão de selecionar setor e mudava o setor. No caso, eu quero testar o setor A. Então eu deixo o programa A, aperto e seguro a setinha para a direita. Dessa forma, eu estou testando o programa A, todos os setores e todos os tempos de funcionamento que estão programados no setor A. Então nós temos ali o setor 1, nós mudamos para 10 minutos. Quando acabar os 10 minutos, ele vai passar para o setor 2 e assim em diante. Da mesma forma, se eu quiser avançar, sem esperar acabar os 10 minutos, eu posso apertar a setinha para a direita, ele passa para o setor 2. Se eu quiser interromper o teste, eu posso virar para o off e ele interrompe o teste a qualquer momento. Então essas são as funções de programação do quadro ESP-M63 da Raybird.